Então, boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. Que Deus nos abençoe nessa noite, nesse momento, em nossos lares, e que os nossos corações possam sintonizar com os benfeitores espirituais em nossos lares, onde estivermos, e que o nosso espírito, que a nossa mente se abra para inspirações do mais alto, para que seja um momento proveitoso para todos nós nesse momento. E para que essas luzes aqui recebidas, né, nós possamos convertê-las em luzes refletidas em nossas vidas, no dia a dia, aproveitando essa ocasião para refletirmos sobre as próprias bases mais fundamentais da doutrina que nos abençoa a vida e os passos. Então, vamos compartilhar, né, na condição de simples aprendizes, é sempre bom lembrar isso, como irmãos nessa caminhada, né, para que todos juntos possamos avançar mais um pouco e possamos crescer. Vamos trabalhar hoje uma parte do livro terceiro, do livro dos Espíritos. Boa parte, se não a quase totalidade dos nossos problemas sociais, de vivência em conjunto, derivarão dessa incompreensão da lei de igualdade e da lei de liberdade. Das margens que temos, cada um de nós, da interação com o próximo, desprezando ou desconhecendo a lei de igualdade, que não é uma lei de igualdade do ponto de vista material, porque os espíritos nos dirão, os contrastes que vemos no mundo atendem a um propósito de evolução. Claro que existem excessos que serão, né, gradualmente eliminados, a miséria absoluta ou excessiva riqueza, né? Isso vai diminuindo aos poucos, na medida que a gente vai entrando numa sociedade mais consciente, em espíritos mais lúcidos, quanto aos propósitos da vida. Mas as desigualdades de caracteres e circunstâncias sempre existirão porque atendem a finalidades evolutivas, porque diz respeito à própria diferença dos espíritos. A evolução do ser é marcada por contrastes, ou seja, ora reencarnamos em posição de poder, ora reencarnamos em posição de uma subalternidade, ora viemos com mais recursos, ora viemos com menos recursos. Então, podemos vir com mais possibilidade de estudo, ora com menos possibilidade de estudo, tudo isso atendendo a finalidades evolutivas para o espírito. Então, como se entende a lei de igualdade na perspectiva espiritual? Ao longo das várias vidas do espírito. Por exemplo, se eu tento entender a lei de igualdade, né, num só recorte, numa só existência, parece não haver justiça, parece não haver sentido. Mas quando eu entendo que a lei de igualdade diz respeito, sobretudo, à origem, destinação e natureza de cada ser, aí eu entendo que os contrastes, né, ao longo da vida, atendem a determinadas finalidades. Claro, sempre buscando limitar os excessos que temos, que são frutos ainda do nosso egoísmo, da nossa ignorância espiritual. Mas essas duas leis, lei de igualdade e lei de liberdade, elas são pilares, digamos assim, né, que vão, na medida que são compreendidas e aplicadas, construindo, né, uma sociedade, digamos assim, cada vez mais justa, cada vez mais adequada, cada vez mais propícia para a evolução dos seres. Então, nesse momento, turma, eu faço um convite para nós refletirmos mais um pouco sobre aquilo que somos na condição de encarnados. Aquilo que somos para aqueles que nos rodeiam, para os nossos filhos, para os nossos pais, os nossos companheiros, companheiras. Quem somos, como agimos, como estamos. E é interessante o nosso tema de hoje, que
nesse momento do nosso planeta, podemos refletir, né? Dentro e fora da ciência espírita, existem materiais sobre o tema de igualdade, se a gente procurar, né? Mas eu gostaria de iniciar com uma fábula, eu vou compartilhar uma fábulazinha, começa mais ou menos assim, ó. Sabem aquela criança que mora em nós? Por vezes, todos nós temos uma criança dentro, que gosta muito das historinhas. Quando a gente deitava e tinha o privilégio de ter um pai, uma mãe, uma avó, se colocava junto de nós, na nossa cama, e começava dizendo, era uma vez. Então, eu vou falar com a criança de cada um de vocês, dizendo, era uma vez, no antigo vilarejo, ao sul de Varsóvia, um homem muito humilde, mas bondoso, chamado José. E José recebe uma correspondência. E dentro dessa correspondência, existe um bilhete de trem com uma mensagem dizendo: você é meu convidado para o próximo fim de semana participar das bodas de minha filha. E José fica surpreendido e tenta lembrar, né? Ele sabia que tinha uma grande família, tinha um primo muito rico que morava numa grande cidade, uma grande aldeia próxima da aldeia onde ele morava. E ele fica muito honrado com o convite, né? Com o bilhete. Já que José tinha uma vida muito humilde, não teve, né, oportunidade de sair da sua aldeia, sua pequena cidade, e se afastar de seus afazeres, onde ganhava a vida para fazer viagens. Mas ele se animou, se organizou e foi. No dia, ele foi até a estação ferroviária, olhou aquela estação, que era um espaço novo para ele, e observou, de um lado havia um grupo de pessoas elegantes e bem vestidas, um comportamento refinado. Ele olhou e não sentiu-se capaz, né? Não se sentiu ali à vontade de compor aquele grupo. Ele olhou para o outro lado e viu um grupo de pessoas que eram maltrapilhos, desocupados. Pessoas que mostravam que não tinham uma ocupação muito digna naquele momento, né, aos olhos de José. Ele olhou para os dois grupos e se viu obrigado a fazer uma escolha, né, e pensou, eu sei que eu não componho o grupo da esquerda, logo me sobra o grupo da direita. E lá ele foi e se juntou aos desocupados e maltrapilhos. E sem muita demora, um apito soou anunciando que o trem estava prestes, né, estava de portas abertas, estava prestes a partir, e todos poderiam tomar seus assuntos, seus assentos, seus lugares, né? E José entrou, mas não se juntou com os elegantes. Entrou junto com os desocupados e maltrapilhos. Foram todos ao compartimento de bagagem e lá se esconderam. José foi junto e ficou escondidinho lá atrás das bagagens. O trem fechou as portas e saiu. Sem muita demora, o maquinista, juntamente com dois policiais, foi até lá, abriu o compartimento de bagagens, né, talvez numa operação costumeira, e começou a procurar no meio das bagagens, e lá viu José. Encontrou José sentadinho, escondido atrás das bagagens. Tirou aqueles que precisava tirar, né, não sem antes perguntar, por favor, seus bilhetes. E aí José levantou-se, com o bilhete na mão, mostrou para o maquinista. O maquinista disse a ele, o senhor não precisa ficar aqui. O senhor tem um bilhete de primeira classe. Atente, o seu lugar não é aqui, junto com os transgressores. O senhor tem um assento lá na primeira classe. E José foi, né, muito satisfeito, ocupar o seu lugar. Esta fabulazinha nos traz uma mensagem que vem ao encontro da nossa fala de hoje. Porque nos diz assim, quando eu não dou conta de saber quem eu sou, eu posso me colocar em situações que não estão adequadas com a minha forma de agir, com a expectativa que eu tenho da vida. Quando se fala em lei de igualdade, a gente logo pode pensar na desigualdade que se vê, né? E não precisa ir muito.
muito longe, né, turma? Por exemplo, eu ligo a TV, o computador, eu abro o meu WhatsApp, eu vou até o mercado, até a padaria, e meus olhos conferem a desigualdade social que existe. Entretanto, lá na questão 803 do Livro dos Espíritos, capítulo 9, onde fala de lei de igualdade, a questão 803 diz o seguinte: todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta é sim. Todos tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez a sua lei para todos. Dizeis frequentemente que o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico destrói-se como o do pobre. Portanto, Deus não deu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante ele. Então, está se falando daquilo que o Pai Maior concedeu para nós. Como é que a gente, então, pode explicar as desigualdades que vemos por aqui no planeta? Porque no Livro dos Espíritos, Kardec ele é muito claro, né, quando coloca o que Deus fez e o que é que existe realmente. Ocorre que existem algumas questões que a gente pode observar, dentre elas, eu vou trazer 4 para a gente refletir, tá? Deus criou todos iguais, não ao mesmo tempo. E isso o que quer dizer? Nós evoluímos, pelo menos estamos aqui para a evolução, pelo tempo, pelas experiências, pelas oportunidades oferecidas, bem aproveitadas, obviamente, né? E que nós evoluímos na nossa jornada. Vejam, por exemplo, se eu fui matriculado na escola lá na década de 90, né? Eu fui matriculado lá. E outra pessoa foi matriculada no ano 2010, por exemplo. Logo, eu tive a oportunidade de juntar mais experiências, né? Bem ou não bem aproveitadas, do que ela até hoje, né? Que entrou na escola 13 anos atrás. Isso é fato, né? Logo, se eu tenho mais experiência, teremos uma desigualdade natural em relação àquele que tem menos experiência. Mas nós podemos nos questionar ainda mais, né? Essa evolução não deveria ser automática? Sim, mas tem uma segunda coisa que eu vou trazer aqui. O segundo ponto, né? O nosso livre-arbítrio. Os espíritos criados por Deus, nosso Pai Maior, não ao mesmo tempo, entram na senda da materialidade e fazem as suas trajetórias com livre-arbítrio, de fazer com os aprendizados, com as experiências, aquilo que bem entendem. Então, liberdade é algo que a gente clama desde sempre. Né? Ser livre é um dos valores que eu acho em torno do qual existe o maior consenso, né? Todos respeitamos, né? Prezamos e queremos liberdade. Tanto é que quando alguém comete algum crime, quando a sociedade onde estamos vivendo quer punir alguém, o que faz? Toma, né, a sua liberdade, retira a sua liberdade. Logo, a liberdade é um bem maior. Vamos nos perguntar, né, como reflexão, fazemos sempre bom uso da nossa liberdade? Essa é uma boa reflexão para fazer. Terceiro ponto é quando a gente pensa em igualdade, a gente pensa talvez diferente daquilo que o Pai Maior pensou para nós. Se o Pai criou todos os homens submetidos às mesmas leis, com as mesmas fraquezas, um corpo material, uma vestimenta material, igual, por exemplo, para pobres, ricos, homens, mulheres, brancos, pretos, orientais, ocidentais. Ele quis essa igualdade.
Mas, nas nossas caminhadas, o nosso lado infantil, esse nosso lado infantil, que foi mencionado aqui no início, esse lado infantil, algumas vezes, acredita que isso foi criado, mas não é para mim. Isso foi criado para os outros, que não sabem como agir, que não sabem como fazer. Eu sei, logo eu não preciso ficar restrito a esse tipo de condição. Então, a gente pensa a igualdade e julga essa igualdade quando observa essas desigualdades sociais a partir da nossa condição de encarnados, a partir do resultado que colhemos, a partir do uso equivocado, né, muitas vezes, da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Aí realmente não funciona. Né? Se eu olho, por exemplo, se aquilo que Deus fez foi focado para nós, na condição de espíritos encarnados, espíritos que vestem uma roupa, uma vestimenta, um uniforme, uma proteção, tanto quanto o astronauta que vai para o espaço, né? Tanto quanto um médico que vai fazer uma cirurgia, tanto quanto um metalúrgico que vai forjar o ferro, eles têm uma vestimenta especial para aquela atividade, né? O Pai, conforme o que nos ensina o Espiritismo, nos dotou dessa vestimenta carnal para essa tarefa que nós temos aqui. E a nossa tarefa, ela não é tão simples, porque, porque junto com essa tarefa, ele nos presenteou com o livre-arbítrio, a possibilidade de avaliarmos as coisas, de fazermos, de emprestarmos juízos de valor, né, angariado aí a partir das nossas experiências, das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. As duas botas de ferro, né, turma, que impedem a nossa caminhada, egoísmo e orgulho. Então, montamos uma lógica que prejudica e muito a nossa ascensão, sendo que nos foi emprestada essa vestimenta, né? Essa vestimenta exatamente para que possamos contar com essa proteção, com essa ferramenta para a nossa evolução. O quarto ponto que eu coloquei aqui como uma questão restritiva à lei de igualdade, que as desigualdades sociais são obras do homem, são nossa obra. Quem faz, quem promove a desigualdade não é o Pai Maior, não é Deus. E às vezes em algumas revoltas, quem nunca pensou, quem nunca ouviu alguém falar como que Deus permite essas coisas? Mas não foi Deus que promoveu essas desigualdades. Ele fez a lei de igualdade, né? A igualdade a nível espiritual. Porque o Pai nos olha como espírito. Nos emprestou um instrumento para que a gente fizesse a nossa caminhada. E aí, por vezes, a gente pega esse instrumento e o toma como essência. Isso pode dar certo? Certamente não. E aí, de acordo com o meu mau entendimento, né? De acordo com as botas de ferro que eu passo a vestir, que torna a minha caminhada pesada, em alguns momentos, em algumas fases das nossas vidas. Porque, porque eu me ligo a muitos valores que são muitas coisas que são voltadas para a satisfação da materialidade desse corpo, das minhas vaidades. Em algumas situações, né, alguns exemplos de ostentação, de excessos, tá? Alguns exemplos de ostentação e excessos, tá, turma? Quando eu posto uma selfie num bom restaurante, sobre a Torre Eiffel, na praia do Porto Seguro, enfim. Quando eu uso a minha vaidade em excesso para tocar a vaidade, a sensibilidade do outro, eu me comporto como uma criança. Olha, o meu pirulito é mais vermelho que o seu. Olha, minha roupa é mais colorida. O pai não contava com isso? Contava, mas ele permite que a gente caminhe por esses espaços. Até que a gente, de tanto cometer esses equívocos,
a gente acaba promovendo as desigualdades e nos deparando com elas. Mas é a gente mesmo que faz. Nós fazemos isso. Nós promovemos essas coisas. E aí, depois que a gente faz, a gente vê as crianças pequenas, elas insistem pela curiosidade em tomar posse de algumas coisas que não é daquela faixa etária. Uma criança de 2 ou 3 anos, ela olha, né, um copo de algum suco vermelho, suco de melancia, e ela vai lá, na pontinha do pé, acha que pode pegar aquele copo cheio e tomar, né, olhar de perto aqui. Quando a criança vai fazer aquilo, pode ser que ela deixe o copo cair. Quando cai, ela olha aquilo e deu errado. Mesmo que a mãe passe um sermão, que ensine, né, que aproveite para disciplinar ou não, não importa. A criança, ela se surpreendeu com aquilo. Somos nós em alguns momentos. A gente desconsidera aquilo que o Pai nos deu como norte, como guia para a nossa caminhada. E aí deu errado, a gente, ó, o suco de melancia caiu. Né? O que, que a gente faz agora? Né? Não precisa o Pai nos dar um pito, né? Nos puxar a orelha, a gente vê, não deu certo, eu tenho que voltar alguns passos em alguns momentos, retomar o lugar anterior e fazer a caminhada. Né? Isso na melhor das hipóteses, porque muitas vezes a gente em alguns momentos não se dá conta. Não, eu peguei o suco de melancia, eu queria só pegar, só dar uma olhada, só provar. A gente não se dá conta que aquilo estava ali porque ali era o lugar e aquilo não era para o meu alcance ainda. Aí ocorre alguns irmãos que veem aquele cargo dentro da empresa, né, dentro da política, que eu quero aquele cargo, mas o fulano está lá, fulano é meu amigo e é bom no que faz, mas eu iria ficar bem naquele cargo. Ia levar a minha família, por exemplo, para a Europa, meus filhos para a Disney. Aquele cargo é o cargo que eu quero, eu preciso ter aquele cargo. Aquele cargo acaba virando um copo de suco de melancia. Eu vou fazer aquilo que eu devo e o que eu não devo para conquistar aquele espaço. E aí, pronto. O pai fica olhando e lamentando, porque o suco de melancia vai cair, vai derramar. Quando é um suco de melancia, não é nada. Quando é um copo de café quente, é pior. E aí, às vezes, cai um copo de café quente. Né? Talvez alguns de nós possam lembrar desse tipo de evento em suas vidas, na infância, ou de repente não tão na infância. De vez em quando no trabalho, para trazer outros exemplos, eu ouço coisas do tipo, paciente falando, né, turma? Eu tenho muita dificuldade em lidar com as pessoas. Entro na sala, não me cumprimentam, as pessoas não me entendem. E em algum momento da conversa, porque é sempre o outro, os outros, o outro, os outros, sempre apontando, nunca olhando para si, né? Mas aí, em algum momento, quando surge a oportunidade, eu pergunto: você entende as pessoas? Qual é o seu movimento? E aí vem a resposta: eu não faço movimento nenhum. Elas é que têm que me entender. Eu não estou fazendo nada. Preste atenção nessa frase. Eu não estou fazendo nada. Ausência do bem. Eu conheci esse exemplo um, um irmão nosso que já partiu para a pátria espiritual, o seu Walter. Ele falava que a ausência do bem é o surgimento do mal. O mal não existe, existe a ausência do bem, né? A ausência do bem, o que acaba virando o mal. Não estou fazendo nada. Mas o meu mal-estar, muitas vezes, eu atribuo ao outro. Né? O outro não me cumprimentou, o outro não me notou, o outro não me privilegiou. Então, eu me eximo de responsabilidade. O outro tem que fazer. Mas, fulano, né? Por que você não busca essa iniciativa que você gostaria que o outro tivesse, né?
Isso é uma forma da gente praticar o exemplo que a gente gostaria que fosse praticado em alguns momentos da vida. E aí vem a resposta: ah, eu não. Mas você não gosta de ser cuidado? Eu gosto, eu quero ser cuidado. Por que você não cuida? Mas eu gosto de ser cuidado. De cuidar eu não gosto, né? Mas nesse exemplo simples, turma, eu não estou falando de uma pessoa de 15 ou 16 anos. Eu estou falando de pessoas que beiram, às vezes, os 50 ou 60 anos. Então, uma reflexão, a gente precisa ver, se admitirmos para nós mesmos, o quanto queremos receber, o quanto somos credores na nossa caminhada, o quanto promovemos as desigualdades que tanto o Pai quis evitar. Porque se eu não quero dar a minha contribuição, e é para isso que eu estou aqui, para isso que eu recebi essas condições positivas, e às vezes nem tanto, né, na minha caminhada para fazer isso, se temos um corpo, seja ele como for, se temos inteligência, seja ela de que nível for, se temos uma família, seja ela como for, nós temos condições, as condições que pedimos, muitas vezes escolhemos, e somos espíritos, e temos instrumentos para dar conta de uma missão. Para isso que nós viemos aqui, né? Nós não viemos para cá de férias. Muitos de nós, ou alguns de nós, acredita, né? Usando a metáfora da criança, que encarnar na Terra é como aquela criança que a mãe põe uma mochilinha nas costas, cheia de merenda e brinquedos, e larga ela na escolinha com 3, 4 aninhos. E vai para lá brincar, para aprender a socializar, para fazer o que quer. Mas até nessa circunstância, a criança, ela está aprendendo a socializar, né? Aprender limites, isto eu posso, isto eu não posso. Mas muitos de nós não tem isso, não. Podemos ver, por exemplo, em alguns jovens, o bullying nas escolas, o bullying no trabalho. Então, parece que nós viemos com a nossa mochilinha, chegamos na escolinha, abrimos aquela mochilinha, pegamos os brinquedinhos, brincamos, 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 né? E daqui a pouco eu não quero mais, agora eu vou comer, vou fazer outra coisa, agora eu quero dormir, sem nenhum compromisso com aquilo que escolheu vir aqui fazer, né? Porque nós, muitas vezes, nós escolhemos. Nós temos a bênção do esquecimento, né? Mas nós escolhemos em alguns momentos. Quando eu abro mão desse olhar de que eu sou um espírito encarnado, e esse nosso corpo, ele é um instrumento, e todas as nossas condições, inclusive esse espaço online que nós estamos agora, que é um espaço de aprendizado também, eu posso estar agindo como uma criança, às vezes, de 3 anos, né? Que vai para a escolinha brincar e que não responde por nada que faz. E sofre se o outro coleguinha mordeu ele, se a professora tirou, né, ele de brincar com a mangueira d'água, que sofre por isso porque eu quero, porque quero aquilo. Acreditem, muitas vezes temos entre nós pessoas adultas, maduras, inteligentes, esclarecidas intelectualmente, né? E dizem: eu não quero fazer, eu quero receber. Pior, pode ser aquelas que não dizem, mas pensam. São credoras do mundo, o mundo tem que estar aqui para mim. E eu estou aqui para tirar os brinquedinhos da minha mochilinha e brincar. Isso não pode dar certo. Isso não dá certo. Aí o resultado, né? Um mundo de desigualdades. É porque temos desigualdade de aptidões? Não. Mas nós podemos pensar, tem gente que é boa em informática, outras não. Tem gente que é boa em recursos humanos, outras não. Né? Quando a gente fala de lei de igualdade e aptidões, que é colocado aqui no livro dos Espíritos, é voltada para cada tarefa que o Espírito se comprometeu a fazer aqui. Nós trazemos as nossas aptidões
que são referentes às tarefas que nós escolhemos. Preciso, né, nós observarmos esse tipo de coisa. Lembra daquela fábula do José que a gente iniciou na nossa reflexão de hoje? Ela pode servir de instrumento para cada um de nós, no sentido de sabermos o quanto anda a nossa percepção de nós mesmos. Eu sou alguém que me respeito pelo que eu faço? Por mais humilde que seja a minha tarefa, eu posso ser um jardineiro, um pedreiro, uma diarista, alguém que está procurando emprego. Não importa o que eu faço, eu me respeito, né, pela minha postura, na minha caminhada diária, pelo olhar que eu endereço. Primeiro, para aquele que divide a caminhada comigo, né? Sua família, né? Minha mãe, idosa, que às vezes pede paciência, pede tolerância, pede aceitação. Para a situação difícil de um filho, de um neto, para a situação delicada daquele que me serve. Por vezes, pelo temperamento explosivo de um chefe, por exemplo, eu tenho entendimento, eu tenho aceitação, eu tenho compreensão com essa limitação do meu irmão. Para encerrar, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 812, está assim, né? Se a igualdade das riquezas não é possível, a do bem-estar também não é? E aí vem a resposta, né? Não, mas o bem-estar é relativo. Todos poderiam desfrutá-lo se entendessem bem, né? Que a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? Pois o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo, da maneira como se deseja, não em trabalhos pelos quais não se sente nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. O homem é quem o perturba. Então, se existe lei de igualdade, isso nos sugere uma lei de equilíbrio. A intenção hoje foi provocar reflexões para a gente poder pensar, sair dessa mesma janela e mudar um pouco o foco daquilo que vem norteando as nossas decisões na nossa caminhada. Porque se o resultado não está sendo do jeito que eu queria, certamente tem alguma coisa que eu posso ajustar para estar mais próxima do que o Pai Maior deseja de nós, né? Nesse equilíbrio. Então, possamos perceber no nosso dia de hoje aquilo que pode mudar um pouquinho o rumo da nossa caminhada para melhor. E tenhamos essa coragem. Preciso termos confiança em Jesus e descobrir que, em verdade, a felicidade da qual buscamos, né, da qual seremos detentores com Jesus, ela não se estabelece nos mesmos moldes que o mundo muitas vezes nos propõe, né, de dar e receber. A felicidade com Jesus não terá tanto, né, não será tanto a felicidade traduzida no outro, na gratidão, no reconhecimento. A felicidade que a gente vai descobrindo, a mais real, a mais legítima, e que não se pode ser tomada, é a que a gente é capaz de criar. E não qualquer espécie de recompensa que haveremos de receber. Porque no mundo, ainda trabalhamos nesse regime de trocas, né, para fazer, para receber alguma coisa. Mas, na lógica divina, o que se faz é, ao mesmo tempo, o que se recebe. E é a grande dádiva, a grande alegria do servidor de Jesus. Como um dia, né, Simão perguntou ao mestre, né, essa pergunta está lá no capítulo 12 do livro Boa Nova. Senhor, mas e aqueles que são ingratos? Aqueles que não nos compreendem? E Jesus fala para ele, né, Pedro,
A própria essência do amor é a renúncia e ainda que todos os seus amigos, ou aquelas pessoas nas quais você já ajudou algum dia, elas se tornassem seus adversários, não lhes poderiam privar da alegria de um dia lhes ter feito algo de bom. Em outras palavras, né, turma? Pedro, qual a verdadeira alegria? A do amor que é compreendido, que é correspondido, que é respondido pela gratidão, ou a de algum dia o amor ter passado por ti e chegado a alguém. Em outras palavras, o que Jesus disse à samaritana: quem bebe dessa água buscada no poço terá sede outra vez. Se o amor que me tem nutrido, se a minha felicidade tem uma origem definida, né, o poço, seja esse poço, né, turma, alguém, ou um objeto, um prazer, uma conquista, eu sempre vou ter sede de novo. Vou ter que voltar àquele poço. Mas a água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a eternidade. Então Jesus transfere a nossa felicidade do poço para a fonte. O poço ele é limitado, né? Ele é circunstancial, está fora de nós, né? A fonte ela brota de nós, jorra de nós e ninguém poderá secar. Então, turma, hoje, se aqui tratamos de uma das leis morais, que a gente vem tanto vendo, né, todas as terças-feiras, em teoria, nesse processo de análise e compreensão, ofereceu-nos o Pai Maior, Senhor da vida, em síntese, maravilhosa e viva na figura de Jesus. Né, o que no Livro dos Espíritos estudamos aqui alguns aspectos da lei de igualdade, conceitos, né? Em Jesus está maravilhosamente sintetizado, integrado e fundido na mais perfeita expressão viva da lei de amor, justiça e caridade. Então, o mestre é para a humanidade, né, para cada um de nós, um gesto de misericórdia de Deus, dizendo: está difícil entender em teoria, meus filhos? Tomem então um exemplo vivo, a lei caminhando entre vós, para que na dúvida lembrem-se dele, né? Então ficará tudo mais claro, tudo mais compreensível, sobretudo como fazer, como proceder. Jesus é a expressão viva da lei para nós, né? Ele é esse grande farol que deve iluminar cada estudo nosso, cada esforço de compreensão, porque ele é já a grande síntese que um dia haveremos de alcançar. Um dia a gente chega lá, ou mais próximo relativo disso possível. Tudo o que fiz um dia, ainda fareis também, e ainda coisas maiores. Lembram dessa fala de Jesus? É o que ele nos disse, e nisso haveremos de confiar, fazendo os nossos esforços de análise, de trabalho, em consonância com o nosso Criador, para que, dia a dia, a imagem, a figura de Jesus, do Senhor, resplandeça cada vez mais em nossos corações. Como dizia Paulo, né, numa outra maravilhosa síntese, revestivos de Cristo Jesus. Que possamos, cada um de nós, nos revestirmos dele, para que aqueles que conosco convivem, ver um pouquinho mais de Jesus em nossa vida, em nossa ação ao longo da jornada. Muita luz nessa caminhada, meus amigos, minhas amigas, nesse esforço de compreensão, e que seja Jesus o farol e a luz de cada passo e de cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus, amigo, o exemplo maior das nossas vidas, né? Eu assisti um vídeo outro dia que falava uma psicóloga falando, né, que o ser humano ele tem como
base de conhecimento, ele assumir a maturidade aos 21 anos, que é quando o corpo material está plenamente formado. Mas ela falou que é justamente esse o problema que a humanidade vem enfrentando, que as pessoas não conseguem atingir a maturidade na vida, né? Estão sempre na pendência de alguém, apontando os erros para outros alguém, para os pais principalmente, né? Nessa jornada que o ser humano vem fazendo atualmente. E se as pessoas conseguissem desenvolver mais a sua própria autonomia, né? O seu próprio conhecimento, buscar a fazer essa autoanálise que você propôs hoje, né, de se conhecer, saber quais são as suas verdadeiras necessidades, né, que capacidades você tem, que habilidades você tem a desenvolver, o mundo seria muito mais justo, muito mais igualitário para todos nós, não é mesmo? Marlene, quer falar, Marlene? Boa noite, amiga. Boa noite, tudo bom? Igualdade é terrível porque nós somos egocêntricos ainda, né? Mas a gente chega lá, se Deus quiser. Trilhando as pegadas do Mestre Jesus, que leva ao Pai, a gente chega lá. Chega, chega. E é a beleza do ser, né? Que nós temos a eternidade e temos a cada novo amanhecer a oportunidade de galgar um pouco mais e fazer um pouco melhor. Não é mesmo, gente? Então vamos aproveitar aí essa oportunidade que o Marcinho deixou aí para nós e vamos agora nos dedicar ao amor, à caridade, porque a vibração é esse momento, né? A vibração